Até onde vai dos anjos a visão, vê o mórbido estado seco e bravo, um cárcere horrível, curvo de cantos como um inflamado forno, porém chamas sem luz, senão visível cerração, revelando paisagens de lamento, regiões de dor, sombrias, onde paz e descanso não restam, nem a esperança que a todos no fim resta, mas tortura sem fim, eíneo dilúvio, atiçado com sempre ardente enxofre inconsumido. Tal lugar a justiça eterna deu aos rebeldes, e aí prisão votou em trevas exteriores. E o quinhão longe de Deus, e luz celeste quanto do centro 3 vezes aquém do polo, ó tão distante de onde eles caíram. Boa noite! Quantos de vocês não devem ser fãs da série Supernatural e devem ter acompanhado durante 15 temporadas as aventuras dos irmãos Winchester? Outros com certeza devem ter ido ao cinema ou devem ter visto nas plataformas o filme Constantine. E alguns mais velhos certamente devem lembrar dos Anjos Rebeldes. Mas o que talvez você não saiba é que todas essas obras contemporâneas que encontraram tanta popularidade, todas elas têm uma coisa em comum. Elas descendem de um poema bastante antigo e muito importante na história da literatura, O Paraíso Perdido, de autoria de John Milton. E é com esse autor e com esse poema que nós vamos inaugurar o nosso canal Amaro Letras, um espaço de discussão da literatura. Boa noite. Gostaria de dar início a esse nosso encontro me apresentando, coisa que não fiz no vídeo piloto. Eu sou o Márcio, tenho graduação, mestrado e doutorado em letras. Sou natural de Fortaleza e atualmente estou radicado em São Paulo. Durante muito tempo, tenho desenvolvido um trabalho de pesquisa, procurando conhecer obras que considero fundamentais para um bom entendimento da literatura. E mais do que conhecê-las, partilhar com vocês tudo aquilo que consigo descobrir. E é com esse espírito que dou início a esse nosso canal, Amaro Letras, e como já apresentei antes, estudando com cada um de vocês O Paraíso Perdido, de John Milton. Vocês perceberão que ao longo da exposição sempre apresentarei fotos, pinturas, esculturas com representações de autores que nós estamos trabalhando. Porque para muitos esses nomes não são tão familiares assim e às vezes falta a capacidade de imaginar, no sentido de ter a imagem diante de si desses homens e mulheres que tornaram a literatura o que ela é hoje para cada um de nós. E eu não quero acreditar que existe aquele aluno que, quando se deparou uma vez com a foto de Shakespeare, pensou que era o Beisola da Grande Família. Então, por causa disso, a gente sempre vai estar apresentando as fotos paulatinamente, enquanto a apresentação segue. Nesse primeiro encontro, nós vamos ver um pouquinho da vida de Milton. Quais foram as suas principais influências, quais foram as personagens com as quais ele conviveu e que marcaram sua vida. Tudo isso para que nós possamos ter uma ideia do homem e do seu tempo. Milton viveu numa Inglaterra de profundas mudanças, porque ele foi contemporâneo de Oliver Cromwell, descendente do mesmo Cromwell que trabalhou na corte do rei Henrique VIII, e que alguns de vocês devem ter conhecido, por exemplo, na minissérie dos Tudors. Então, Cromwell dissolveu o parlamento, destituiu o rei Carlos I e assumiu um poder absoluto
na Inglaterra como Lorde Protetor. Entretanto, após a sua morte, seu filho Richard não consegue manter o que foi instituído por seu pai e o filho de Carlos I assume com o nome de Carlos II. Carlos I havia sido decapitado e, após o retorno de seu filho, Carlos II, o cadáver de Cromwell é exumado, enforcado e decapitado. Cromwell acabou se tornando uma figura polêmica e de extremos. Apesar de tudo o que passou após sua morte, em pesquisa recente da BBC, ele foi considerado um dos 10 britânicos mais influentes da história da Inglaterra. Ainda quando jovem, Milton empreendeu um grand tour por alguns países da Europa, França, Itália, conhecendo homens que ajudaram a formação da identidade moderna. Como um grande exemplo disso, nós temos Galileu, que Milton faz uma homenagem já na abertura do Paraíso Perdido. Galileu, vocês sabem, teve um árduo processo junto à igreja, no qual ele procurou de todas as formas evitar a pena capital, de forma que acabou abjurando as suas teses para evitar as chamas da fogueira, mas não pôde evitar o banimento. E o restante de sua vida é bastante triste, porque ele fica cego e passa a ser cuidado por uma das filhas. E muitas pessoas ilustres o visitaram. Alguns dizem que Thomas Hobbes constantemente passava a cavalo em frente à sua casa e o cumprimentava. E Milton foi uma dessas pessoas que o visitou, como dissemos há pouco. Galileu representa essa nova forma de ver o mundo. Ele metaforizou, através de sua própria prática científica, um processo de desenvolver uma nova forma de se enxergar o universo. Como ele mesmo disse na sua obra O Ensaiador, que todo o universo é escrito em caracteres matemáticos. Basta apenas aprender a decifrá-los e se compreenderá toda a grandeza de tudo que existe. A importância de Galileu na obra de Milton é tal que a ele o poeta reservou espaço, já no primeiro canto que abre a sua obra, quando nos dá a descrição das armas de Beelzebub. Assim diz Milton: mal cessara e já o alto demônio dava a costa. Seu escudo, ponderoso de etérea têmpera, curvo e maciço, fundido nele, a ampla circunferência nos ombros como a lua, cuja órbita, pluvidro óptico e o artista toscano vê à noite dos cimos, lá de Fiesole ou em Valdarno, ao toscar novas terras. Esse toscano é Galileu. Uma boa compreensão do Paraíso Perdido passa necessariamente por algumas referências da literatura antiga. Milton, desde os primeiros anos de colégio, já se interessava pelos clássicos. Milton tinha uma especial predileção por Homero, por Hesíodo e Calímaco, de língua grega, e por Virgílio e Ovídio, de língua latina. Claro também é a grande predileção que Milton demonstrou por Dante, até porque o seu poema trata de um assunto que faz parte do universo da Divina Comédia, das duas dimensões, a dimensão celeste e a dimensão abissal do inferno. Então, todas essas referências ajudam a compreender o processo composicional
de Milton, no Paraíso Perdido, e todas as passagens nas quais ele procura dialogar e emular esses autores que ele tanto admirou. Esse poeta inglês que teve uma vida localizada num espaço temporal muito peculiar, porque Milton representa o que seria uma interseção entre o período medieval, as reminiscências desse período medieval, muito fortes ainda, e uma modernidade que está diante dele. Então, por muito tempo, ele foi considerado um autor que representaria os valores medievais, valores atrasados. Um autor que não teria muito em que contribuir para a modernidade. Um autor que não pertence à modernidade. Entretanto, alguns estudos mais recentes, que inclusive estarão disponíveis na descrição do vídeo, podem mostrar a vocês uma nova perspectiva de entendimento da pessoa e da obra de John Milton. E por hoje é só. Obrigado pela sua companhia, espero que tenha sido do agrado, e todas as indicações bibliográficas ou fontes pesquisadas, elas se encontram aqui na descrição do vídeo. Você pode ver depois e durante a semana você pode procurar agregar mais informações, porque na próxima semana nós começaremos o estudo do primeiro canto e teremos, em vez de mais fotos, mais texto. Um abraço e até lá!